Olá, boa noite a todos. Oi, boa noite a todos. Hoje, nossa live hoje vai ser muito legal. É, a convidada, assim, muito importante, muito boa. É, um tema muito interessante, né? E puxando aqui, no caso da nossa live, para o caso de quem fez cirurgia bariátrica. A gente ouve muito, né, os pacientes falarem que estão seguindo a dieta Y, a dieta X, né, e nas redes sociais a gente vê muito, né, muito essa troca de informações, de dietas da moda. E você já fez alguma dieta da moda? Depois você comenta aí com a gente, tá? Quem quiser já colocar algum comentário ou alguma dúvida, tá? Hoje o Centro Probari tem, assim, a honra e o prazer de convidar uma nutricionista muito, muito boa, né? Que é a Silvia. A Silvia, ela é um mito para mim. A Silvia é muito querida, ela é uma profissional excelente, ela é hoje presidente do Núcleo Alimentar da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela já chegou. E além de uma profissional muito boa, a Silvia é uma pessoa maravilhosa. Então estou muito honrada de tê-la aqui com a gente hoje no Centro Probari. Para a gente poder explorar bastante dela hoje. Que eu chamo ela de Google, gente. Ela sabe tudo. Ah, Tudo bem? tudo bem. Eu fico muito feliz com o convite do Centro Probari, até porque vocês, Lorane, que é uma amiga querida, a Andréia, a Fernanda, são pessoas assim muito sérias e eu estou muito feliz com o que eu tenho visto de assuntos e a qualidade dos assuntos que estão sendo abordados. Então, acho que é de interesse não só para os profissionais que trabalham com cirurgia bariátrica, mas também para os pacientes, né? Os nossos queridos pacientes bariátricos. Como Lorraine disse uma vez, nós somos as amigas que a bariátrica construiu, né? Porque Pois nesse mundo é. da bariátrica a gente acaba fazendo amigos queridos e não vamos contar aqui há quantos anos nós militamos nessa área, né? Porque Pula essa parte. vai essa parte porque vai condenar a nossa idade, mas já são muitos anos de militância nessa área de bariátrica. E hoje em dia, né, como todo mundo que está assistindo pode observar, a gente tem uma nutrição muito mais baseada em evidência científica do que tínhamos no passado, onde basicamente a troca de experiências era o que norteava a conduta de todas nós nutricionistas. Hoje não, hoje Não nós tinha uma referência, né? Não tinha um muitos livro, não tinha nada. exatamente. Então, era no erro e no acerto, era no tato, era na troca de experiências, e hoje a gente tem muito mais a falar, principalmente em termos de evidências científicas e até no tocante ao assunto de hoje, que eu achei excelente, até porque dietas da moda, na verdade, alimentação todo, né? São as principais fake news que nós temos publicados o tempo inteiro nas mídias sociais e, infelizmente, né, até por também, eu acho até que pelas as tentativas frustradas que as pessoas têm ao longo da vida de emagrecimento. Então, quando surge um programa novo que vem, né, com esse objetivo de gerar um emagrecimento rápido, acaba atraindo atenção. E quando isso é vinculado na mídia, quando algum artista, alguma pessoa de mídia fala sobre isso, mais ainda, né, a gente tem adesão. O grande problema é que a gente vai falar ao longo dessa hora de live que o grande problema é que protocolos que são muito rígidos, muito restritos, eles acabam não sendo passíveis de segmento em longo prazo. Por vezes até geram sim perda de peso, né? De um geral, não uma perda de peso com qualidade, mas por não ser um programa passível de segmento, isso acaba fazendo com que problemas surjam, como deficiências nutricionais e até mesmo problemas metabólicos que podem cursar com uma dificuldade maior de emagrecimento
no futuro. Então, hoje nós temos aí muitas dietas a falar, né? Na verdade, acho que a gente precisaria de uma live de 8 horas, Uma para talvez, cada uma, né? porque são Verdade. muitas dietas, mas o Centro Probar elencou as dietas que a gente tem, que temos assim mais evidências científicas, e é isso que a gente vai falar um pouquinho, e principalmente tentar fazer esse link das dietas na moda no paciente bariátrico, que já é um outro contexto diferente. Na população como um todo, é complicado, no paciente bariátrico é um pouco mais complicado. Uma coisa também, Silvia, que eu queria falar, principalmente para quem é paciente que está aqui assistindo, é que essas dietas que nós vamos comentar e vamos discutir, não é para serem feitas da cabeça deles, né? Então, há muita essa troca, principalmente nas redes sociais, de um falar que faz dieta tal, aí o outro pergunta como é que é. Ainda mais como você falou, a pessoa que já fez bariátrica, que tem mais tendências a deficiências nutricionais. Então, que ele tem que procurar um profissional da área que trabalhe com bariátrica, que seja especialista, e facilmente vocês encontram isso no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Tem lá todos os profissionais que atendem, dependendo da região que você mora, né, pelo estado. Você vê lá todo mundo que atua nessa área, né? Então você vai em uma pessoa procurar um profissional que realmente trabalhe com bariátrica e tem experiência nisso, né? Até porque, independente da questão das deficiências nutricionais, dependendo da doença, das patologias que a pessoa presente, vai necessitar de cuidados especiais, né? Como, por exemplo, é o caso das dietas com excesso de proteínas, versus, por exemplo, um paciente que tem uma doença renal ou uma doença hepática. Então, o profissional da nutrição, ele está totalmente qualificado para determinar quais as necessidades desse paciente e indicar o melhor programa. A gente vê muito na mídia, né, cardápios completos de como fazer a dieta XYZ e prometendo assim resultados fantásticos, mas dificilmente você vê nesse tipo de postagem os malefícios que esse tipo de programa ele pode gerar. E isso pode trazer consequências danosas, deficiências nutricionais diversas, né, como a gente já comentou, mas, além disso, doenças mais sérias, como agravo, por exemplo, de uma insuficiência renal. Sim. Então, outra coisa também que eu queria te perguntar, que a gente fala desse termo dieta, né? E as pessoas já escutam com um certo pavor, né? E as pessoas têm essa ideia de que dieta é uma coisa que é temporária, né? Que ela vai se sacrificar, que vai sofrer e que vai acabar e que vai resolver o problema dela, quando a gente sabe que não vai, né? Não vai. Na verdade, assim, acho que vale a gente até comentar que o termo dieta, ele vem do latim modo de vida. Mas a dieta acaba remetendo a sacrifícios, né? Dieta é igual a passar fome, dieta é igual a ser proibido de ingerir os alimentos gostosos, de alta palatabilidade que geram prazer. E eu até entendo, né? Porque nesse contexto da luta contra a obesidade, acaba que realmente as pessoas passam por muitos programas que são programas cruéis e que acabam findando em interrupção de segmento e retorno do peso. E nesse contexto, né, vale a gente falar que dieta, que é um modo de vida, que é tentar adequar da melhor forma possível as, como eu poderia dizer, as preferências individuais da pessoa a uma alimentação saudável, isso tem que perdurar para a vida. Não e eu acho que é isso também que leva muito resultados que são infrutíferos, porque você tende a fazer o programa por um período, você alcança o objetivo e quando chega no objetivo, a tendência é relaxar totalmente. E aí, uma vez que você volta a ingerir um excesso calórico, porque é inequívoco, né? Embora tenha muita discussão em relação qual a melhor dieta, qual o melhor programa, é unânime, é inequívoco que a restrição calórica é o que finda realmente num resultado satisfatório em termos de perda de peso. Então, se você abruptamente interrompe o programa e volta a ingerir calorias em excesso, fatalmente
haverá retorno do peso. E muitas vezes, em falando de pacientes que têm obesidade e as doenças que são associadas à obesidade, peso acaba também havendo retorno, muitas vezes, de doenças como diabetes e hipertensão, que na grande maioria, quando há uma perda de peso efetiva, tendem a estar controladas. Então, dieta não é sacrifício, dieta é um modo de vida e é algo que é levar para todo sempre. E nós, enquanto nutricionistas, a gente sabe o quanto é difícil você ter uma efetiva reeducação alimentar. Principalmente quando a gente fala de um adulto que já tem vários hábitos, já tem várias manias, alguns alimentos que vêm de infância e que mexer nessa programação alimentar não é uma tarefa fácil. Nós sabemos disso. Eu costumo dizer para o paciente, eu não quero que você seja 100% perfeito, porque somos seres humanos, mas se tivermos pelo menos um segmento de 60% a 70%, o resultado já será maravilhoso. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo ao longo do tempo e é uma parceria do profissional com o paciente ao longo do tempo para tentar entender qual é o melhor programa que ele se adaptará. Porque não adianta a gente estar num programa de dieta espetacular, calculado, maravilhoso, se ele não for passível de segmento. Qual é a melhor dieta que consegue fazer? Então, a gente tem que tentar adaptar ao estilo de vida daquela pessoa. Não adianta a gente mirar passíveis de execução. Então, a logística, o profissional da nutrição já tem que ter essa preocupação de saber qual é a logística, se esse indivíduo mora sozinho, se ele tem alguém que ajude a preparar o alimento a ser ele próprio, qual é a jornada de trabalho. Então, todos esses fatores, além médica do indivíduo, a gente tem que considerar para tentar oferecer o melhor programa, para que esse programa tenha uma adesão para sempre, em longo prazo, e não por um período de tempo curto. Então, vamos começar a falar da famosa low carb, né? Porque o low carb tem uma variação muito grande, né? Tem vários tipos de dieta low carb. Então, vou te pedir para começar com ela. Vou contar um pouquinho, né, da história da low carb. Apesar de ser uma dieta que, no momento, é muito falada, né, nos últimos tempos, gera a sensação de ser um programa novo, mas, na verdade, não é. É um programa muito velho, né? Na verdade, as dietas com pouco carboidrato, elas já são recomendadas desde 1921 para tratamento de epilepsia refratária. Então, é um tipo de dieta que já vem ao longo do tempo. Para fins de emagrecimento, ela ganhou bastante notoriedade mais ultimamente, porém, vocês já devem ter ouvido falar na dieta de Bentham, que tem agora surgido também. Na verdade, Bentham foi um agente funerário inglês que em 1863 ele escreveu sobre como ele conseguiu emagrecer restringindo carboidratos na dieta. Então, vocês observem que a coisa é bastante antiga. E o conceito low carb, é importante falar, não quer dizer zero carb, não é zero carboidrato. Qualquer programa com menos de 45% de carboidrato, ele é considerado low carb. E dentro dessa programação de low carb, é possível subdividir na dieta low carb, propriamente dita, que em geral ela tem em torno mais ou menos de 130 gramas de carboidrato, que corresponde a mais ou menos 26% dos carboidratos das calorias totais. Ela pode ser very low carb, muito baixo carboidrato, que pode ter entre 20 e 50 gramas de carboidrato, correspondendo menos de 10% do valor calórico total da dieta. E ela pode ser moderada low carb. Essa moderada low carb, ela tem em torno de 26 a 45% de carboidratos no valor total de calorias da dieta. Então, o programa low carb, se a gente fizer uma transposição para o paciente bariátrico, por exemplo, acaba sendo um programa que nós adotamos, porque na recomendação do prato bariátrico, que a gente enfatiza tanto o consumo da proteína, principalmente para evitar a perda de massa muscular e para evitar outras deficiências, a gente recomenda que o paciente ingira metade da refeição na forma de proteína.
os carboidratos acabam ocupando um espaço menor do que 45% dentro dessa programação, de um prato de uma refeição principal, por exemplo. E eu até costumo comentar isso com eles, a despeito de ser um modismo, o paciente bariátrico, ele tem uma necessidade de proteínas que precisa ser atendida. De uma forma geral, para mulheres, procuramos não ofertar menos que 60 gramas de proteína ao dia e para os homens não ofertar menos do que 70 gramas de proteína ao dia. Então, como a ingestão alimentar nesse grupo ela é bem reduzida em volume, num geral, a proteína acaba ganhando um espaço maior. Obviamente que se houver alguma outra doença associada que impeça o consumo da proteína num volume maior, nós vamos determinar a quantidade a ser oferecida de forma segura. Mas, de uma maneira geral, as dietas do paciente bariátrico acabam tendo um pouco esse perfil de low, mas não zero carb. A proposta não é zerar o carboidrato da dieta, e sim fazer um contrabalanço de forma que a proteína seja ofertada nesse volume mínimo que é preconizado nas diretrizes de aporte proteico para o público bariátrico. Isso. Então, gente, a dieta low carb não tem nada de novo. É muito velha para epilepsia desde 1921. E esse primeiro panfleto que foi escrito por esse agente funerário inglês tem desde 1863. Então, é algo bem antigo. E o profissional da nutrição, ele vai com certeza saber oferecer para o seu paciente, dentro dessa programação de muito baixo carboidrato, moderado carboidrato ou baixo carboidrato, o que se adequa melhor àquela condição específica. Certo. Até já colocaram aqui, que eu sabia que iam falar, do jejum intermitente. Vamos falar no jejum intermitente. Na É. verdade, o jejum intermitente também, eu acho que em todos os lugares, né, que a gente vai, assim, de eventos de nutrição, sempre tem alguma aula, alguma conferência falando sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente também, ele tem tido muitos adeptos, principalmente porque há muitas personalidades da mídia que seguem esse programa e é possível a gente observar tanto no meio digital como na mídia falada que esse tipo de programa realmente funciona, é tido como assim. O que eu posso dizer para vocês é que o jejum intermitente nada mais é do que janelas em que o indivíduo ele fica sem alimentação. Essas janelas alimentares, elas têm tempos variados. Essas janelas, elas podem ocorrer de 8, 12, 16, 18 e até 24 horas. Os programas que são mais descritos na literatura são as janelas de 16 e 18 horas e os protocolos de jejum 5-2, ou seja, 2 dias na semana o indivíduo faz o jejum intermitente, 5 dias não faz. O programa de jejum em dias alternados, em que a pessoa faz a dieta dia sim, dia não. E o outro programa, que é o terceiro, são aqueles programas em que você determina qual é a janela de tempo que aquele paciente ele vai ingerir alimentos. Então, por exemplo, você pode determinar que o indivíduo ele pode comer entre meio-dia e 6 horas da tarde, um exemplo. E nos outros horários ele não teria ingestão alimentar. Vale lembrar que no período de jejum é possível ingerir líquidos, principalmente chás sem açúcar, café e água. Então, não é um jejum absoluto sem ingestão de líquido, por exemplo. Nós tivemos uma publicação recente no New England, que é um periódico muito importante agora no final de 2019, trazendo outros benefícios do jejum intermitente que não só a perda de peso. Eles falam, inclusive, que essas janelas sem alimentação pode diminuir o estresse oxidativo celular, pode aumentar a vida, né? Isso, na maioria, tudo em experimentação animal. Então, tem estudos que mostraram um aumento de sobrevida de 47% de tempo nos ratos que foram privados de alimentação.
E nesse programa de jejum intermitente desse estudo, as janelas alimentares eram de 24 horas em dias alternados, né? É bem verdade que a gente está falando de experimentação animal. Outra coisa também que tem sido relacionado como benefício do jejum são redução de proliferação de células cancerosas, de alguns tipos de câncer especificamente, assim como melhora metabólica como um todo, como redução da resistência insulínica, melhora do perfil de lipídios, então as dislipidemias elas são melhoradas, e a perda de peso que já tem sido descrita ao longo do tempo. Em 2015, nós tivemos a primeira revisão sistemática com meta-análise sobre o jejum intermitente, porém, não chegou-se a nenhuma conclusão, principalmente porque o jejum intermitente, que vem sendo descrito na maioria dos estudos, ele não segue uma padronização. Então, é muito difícil você comparar se aquele programa ele é efetivo ou não, até com outros programas que são tidos como os programas recomendados e seguros, porque não tem uma padronização. Então, os estudos são muito heterogêneos, de forma que não é possível tirar muitas conclusões. E o que eles colocaram tudo, que é interessante a gente saber, que apesar de um momento inicial parecer que há uma perda mais acentuada de peso, ao longo do tempo, principalmente ao final do primeiro ano, a perda de peso e a melhora metabólica como um todo, ela é muito similar ao observado aos protocolos tradicionais de dieta. Então, o que os autores colocam é que pode ser considerado como uma alternativa, lembrando que a maioria dos estudos eles têm duração máxima de 1 ano, então não se sabe depois desse período se é seguro e efetivo, mas até esse período nós já temos evidências científicas, e ele pode ser considerado a depender do caso do paciente. Outra coisa também que eu acho interessante ressaltar é que, para algumas pessoas, principalmente aqueles que têm compulsão alimentar, o jejum intermitente ele pode não ser um programa interessante de ser oferecido, principalmente porque se você tem uma janela alimentar que você será privado de comer por um período longo, por exemplo, de 18 horas, pode ocorrer no momento em que aquele indivíduo fosse alimentar, ele ter uma hiperfagia e acabar ingerindo um número de calorias muito superior ao que ele conseguiria ingerir ao longo dessas horas em que não houve a ingestão alimentar. Então, isso tem que ser bastante observado na hora de você indicar um programa desses. Talvez começar com um programa menor, de 2 dias só por semana, e a depender da adaptação daquele indivíduo e prolongar para mais dias na semana e observar de fato. Tem 2 estudos que foram publicados até como tese de doutorado na USP, em São Paulo, em experimentação animal, e um deles mostrou que, ao final do estudo, os ratos que foram privados de alimentação e o programa foi jejum de 24 horas nesse estudo, eles tiveram aumento de vários neurotransmissores responsáveis por estímulo na fome no cérebro. Então, esses ratinhos, eles acabaram engordando mais do que os ratinhos que não fizeram jejum, porque no período em que eles podiam comer, eles tinham uma hiperfagia e ingeriam muito mais alimentos do que deveriam. Uma outra coisa que a gente tem que considerar, né, até a despeito da questão do jejum intermitente, é que hoje em dia a gente também vem tendo um crescente aumento de informações acerca da crononutrição, que é aquela área da nutrição que estuda os melhores horários para alimentação, e dentro dessa programação, fazer janelas alimentares, por exemplo, não é indicado. Principalmente não fazer a principal refeição que eles consideram, que é o café da manhã. Então, se você não faz o café da manhã, porque nos programas de jejum intermitente, normalmente a pessoa come 8 da noite, volta a se alimentar no dia seguinte, se for um jejum de 16 horas, em torno de 1h da tarde. Ou seja, nós não teríamos o café da manhã como refeição ao amanhecer. E parece, dentro desse conceito da crononutrição, teve até um trabalho que foi publicado recentemente, que até a Fernanda publicou no Instagram, né, que foi
sobre esse assunto, que mostra que se você não tem a sua refeição de café da manhã, você mantém níveis de cortisol elevados e, além disso, você também pode ter alterações, principalmente a nível do metabolismo de insulina. Então, não seria interessante, segundo esse conceito da crononutrição. Ou seja, cada vez mais isso nos mostra que, apesar do jejum intermitente ter várias ações que parecem benéficas, como redução de estresse oxidativo, como retardar proliferação de células cancerosas, aumento de vida, redução de envelhecimento, mesmo assim, talvez não seja algo a ser oferecido para todos. E nós temos que pesar esses conceitos. Então, é aquela coisa mesmo que a gente fala todos os dias, que nutrição é individualizar, é personalizar o programa que é lindamente feito com resultados maravilhosos por um, não será por outro. Então, esse é o nosso papel tão difícil, tão desafiador e tão maravilhoso que a gente tem todos os dias para tentar oferecer o melhor resultado para o nosso paciente. Tem uma coisinha que eu ia te perguntar, em relação ao jejum intermitente ainda. Qual o Uhum. risco para o paciente bariátrico fazer jejum intermitente? Pergunta espetacular. O paciente bariátrico, né, como eu comentei antes, ele ingere volumes muito menores de alimentação. Ou seja, aquele estoque de glicose no fígado, que é o glicogênio hepático, ele tende a se exaurir com mais rapidez. Então, o paciente bariátrico, ele tem uma tendência maior a hipoglicemia. E essas dietas, principalmente os jejuns com janelas muito amplas, podem culminar com... Eu, inclusive, já tive pacientes no consultório que fizeram jejum intermitente de livre escolha, sem ser recomendado, e que tiveram... Geralmente é assim, né? Normalmente é assim. E que tiveram hipoglicemia muito grave, né? Vale lembrar também que no paciente bariátrico, até pelo fato do estômago estar bem reduzido de tamanho e a chegada muito rápida do alimento no intestino, acaba muitas vezes, principalmente a ingestão de carboidrato ou açúcar simples, acaba levando a uma produção muito excessiva de insulina, mesmo para carboidrato complexo, que é o que a gente chama de hipoglicemia reativa, e o sintoma ele acontece só de 1 a 3 horas depois da ingestão alimentar. Então, se o paciente não come, ele pode ter hipoglicemias realmente muito graves, inclusive com sintomas neuroglicopênicos. Já tivemos casos no consultório de paciente que chegou a 20 de glicemia e que simplesmente desmaiou no meio da rua e, quando foi acordado, estava dentro de um serviço público sendo atendido. E o pior, o profissional que o atendeu dentro do hospital entendeu aquilo como se fosse uma crise de epilepsia e ele saiu com uma prescrição de inúmeros remédios antiepiléticos e outros mais, quando o problema era uma hipoglicemia reativa, por uma janela muito longa, sem comer, e a ingestão anterior tinha sido de um alimento rico em carboidrato, em açúcar, né? Porque o paciente obeso tem muita resistência insulínica, né? Em geral, ele tem quadros de hiperinsulinemia e parece que depois da cirurgia, por um tempo, o pâncreas ainda fica com uma memória de produção de insulina exacerbada. Então, o mínimo de açúcar que chega na corrente sanguínea já é suficiente para estimular uma superprodução de insulina, e aí, ao mesmo tempo que você tem um pico, você tem uma queda de glicose no sangue, e é a hora que os pacientes apresentam os sintomas. Se isso está associado a um período de jejum prolongado, o resultado pode ser bastante danoso, né? E com bastante consequência, né? Nesse caso dessa paciente em questão, foi assim terrível, porque ela estava com um filho de 6 anos e ela apagou simplesmente no meio da rua. O menino ficou sozinho. A sorte é que ele era bem esperto e ele próprio pegou o telefone e ligou para o pai para pedir ajuda, que a mãe estava no meio da rua, né? Ela tinha tomado simplesmente um todinho com açúcar e saiu. Isso era de manhã, na hora que ela passou mal, já estava 2 horas da tarde e ela não tinha comido mais nada. Então, foi uma
algo bem sério. Então, por favor, gente, não façam jejum intermitente sem ter o acompanhamento profissional e sem ser indicado pelo profissional, porque o paciente bariátrico realmente tem particularidades que precisam ser bastante atentadas antes de oferecer qualquer tipo de programa desse tipo. Tem uma colega nutricionista também, Fernanda Brandão. Ela Uhum. escreveu também sobre a possibilidade do jejum intermitente promover modulações epigenéticas, né? Que poderia ajudar, né? Nesse artigo de revisão do New England de 2019, também foi falado sobre esse tipo de possibilidade. Porém, os estudos ainda são só em experimentação animal e eles estavam iniciando ainda estudo in vitro. Então, ainda não temos Não nenhuma tem como evidência, afirmar, né? não tem como confirmar nem experimentação animal ainda, porque os estudos ainda estão muito embrionários, ainda estão muito iniciais. Pode até ser que realmente, eu acho que principalmente a depender do que o indivíduo come, realmente pode ser que a janela alimentar seja útil, não porque ele está em jejum, mas porque eventualmente ele deixou de ingerir determinadas coisas que são saudáveis, né, para o corpo, né, para a manutenção da saúde. Né? Então vamos ver o que vem aí pela frente. Essa última Ah, publicação que todos leiam, porque é um foi em artigo. dezembro, né? Foi de dezembro de 2019, que foi a última revisão publicada sobre o jejum intermitente. Tá. A Fernanda Matos escreveu que o jejum intermitente, quando combinado com a crononutrição, os resultados parecem ser interessantes. Pois é, aí eu já. Você- Porque se você consegue identificar no seu paciente, através, principalmente, né, daqueles testes metabólicos e genéticos, qual é o horário melhor para ele se alimentar, então, se você associar o jejum intermitente à crononutrição, pode ser interessante. Porque como você já vai saber previamente qual é o melhor horário para alimentação, você pode determinar jejum em outras horas do dia em que a alimentação não seria tão benéfica, entre aspas, né? Porque o que se coloca na crononutrição é que o café da manhã é a refeição que deve conter, em geral, porque isso varia de indivíduo para indivíduo, em geral, maior quantidade de calorias e onde você pode ofertar proteína, carboidrato e fibra. Ao longo do dia, o que se recomenda é ofertar carboidrato e gordura, e à noite já é reduzir o carboidrato, isso num plano geral, né? Mas isso varia de acordo com o perfil metabólico de cada um. Então, pode ser que você conseguindo identificar bem na crononutrição qual é o horário melhor para você oferecer alimentação para aquela pessoa, talvez o jejum intermitente seja interessante. Então, aí, mais um campo de estudo grande a ser explorado. Mas no Verdade. bariátrico, eu não sei, né? Porque isso a gente está falando muito desses estudos, mas a gente não tem nenhum Não tem para estudo bariátrica. de moda e cirurgia bariátrica, né? Então, esses estudos a gente está falando de populações não bariátricas. Para obeso e sobrepeso, sim, temos bastante estudo, mas não para o paciente em pós-cirurgia bariátrica. Gente, só confirmando aqui para quem entrou depois, essa live é sobre dietas da moda para pacientes que já fizeram a bariátrica. Então, qualquer outro tipo de dúvida, gente, eu não vou conseguir ler agora, tá? Vocês podem mandar por direct, alguma coisa que depois a gente tenta ajudar. Outra aqui, bom, eu acho que eu vou mudar de dieta, senão a gente vai passar a noite inteira falando de jejum intermitente. Verdade. A Fernanda está dando uma aula aqui falando de polimorfismo. Vou até ver Ah, o que ela botou, senão ela tá vai bom. brigar comigo. Ó, nutrientes são gigantes naturais de gigantes, não sei se está errado, naturais de alguns polimorfismos, aumentando ou diminuindo a expressão gênica. Mas dizer que o jejum gera alterações a nível molecular precisa ainda de mais estudos, com certeza. Foi o que você comentou. Muito embrionário, os estudos ainda são muito iniciais, né? E por enquanto só experimentação animal e in vitro, mas não temos ainda nada além disso. Isso. Então vamos falar agora também de outras duas dietas muito faladas, né? Também
tirar glúten, tirar lactose, né, da dieta. Bom, Se seria uma estratégia válida. eu posso já, de cara, afiançar que a retirada do glúten e da lactose com fins de emagrecimento não tem nenhum respaldo de literatura, não tem nenhum estudo que comprove que a retirada do glúten e da lactose com fins de emagrecimento realmente se justifique. Agora, nos casos em que há alergia ou intolerância a esses ao glúten e à lactose, aí sim é justificada a retirada. Uma outra parte também que é importante falarmos é na importância desses alimentos, porque os principais alimentos que contêm glúten, eles também são fontes de fibra. E as fibras são importantes para várias outras questões no organismo humano, até mesmo para trofismo de mucosa, evitar câncer, controle glicêmico. Então, se você tira abruptamente um alimento que você sabidamente não tem nenhuma intolerância ou alergia, talvez prejudique outras questões do funcionamento orgânico. Idem para o leite, porque é a principal fonte de cálcio. Então, Silvia, mas tem cálcio em outros tipos de leite, como leites vegetais, mas a biodisponibilidade é diferente. Então, não tem nenhum respaldo de literatura, isso eu posso dizer para vocês com certeza. Inclusive, hoje eu dei uma revisada sobre isso, e não tem nenhum respaldo de literatura com fins de emagrecimento para retirada do glúten e da lactose. Eu já tive, por exemplo, pacientes no consultório que não tinham intolerância comprovada no exame, mas que manifestavam sintomas clínicos como distensão abdominal. É um caso diferente. Então, aquele indivíduo ele pode não ter intolerância, mas ele pode ser sensível àquele alimento, e a gente tem como perfeitamente modular isso para tentar melhorar principalmente essa parte de sintomatologia. Dentro desses programas, principalmente na esfera gastrointestinal, né, não é nem objetivo da gente falar desse programa especificamente, mas eu acho interessante dar uma parte sobre ele. Um dos programas recomendados e que a gente tem bastante literatura sobre o assunto são os Food Maps. Os Food Maps é um programa que a gente utiliza muito para abrandar sintomas gastrointestinais, e dentro desse programa, por exemplo, a gente faz a retirada da lactose, que não é por um período prolongado. É um período de 4 a 6 semanas e que depois você faz a reintrodução gradativa. Então, a gente tem como, sim, manejar bem essa questão, mas fazer uma proposta para o paciente que ele deve retirar esses alimentos porque ele com certeza vai emagrecer, isso ninguém pode afiançar, porque a gente não tem nenhum dado que respalde esse tipo de afirmação. Apesar da gente ter aí muita coisa sobre o efeito inflamatório do leite, do glúten, que essa inflamação é que poderia estar relacionada a distúrbios metabólicos e eventualmente ganho de peso, a gente não tem nenhum trabalho que respalde essa afirmação no sentido de que retire esses alimentos que o emagrecimento ele vai ocorrer. Pode até ser que ocorra, né? Eu já vivenciei isso na prática e às vezes até brinco e digo, talvez você tenha emagrecido porque ficou tão restrito, não tinha o que comer, acabou havendo restrição calórica, e a restrição calórica é emagrecimento. Mas outras colegas que têm observações positivas no sentido de emagrecimento, mas, de fato, a literatura científica não respalda esse tipo de afirmação. Você não tem nenhuma meta-análise com revisão sistemática afiançando que a retirada do glúten e lactose gera perda de peso. Sim. E o paciente, sobretudo, né, o paciente bariátrico, sobretudo, para a questão leite versus cálcio, por exemplo, por conta, a gente sabe de como é difícil manejar, né, o bom estado ósseo desse paciente. Então, o leite acaba sendo algo que a gente tem como arma, tanto para a fonte proteica como para a fonte de cálcio no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Verdade, complica a nossa vida, né? Fica. Bom, uma coisa também que eu queria te perguntar, Silvia, que a gente recebe muito esse tipo de pergunta sobre shakes, né? Sobre substitutos de refeições.
Então, o que que eu posso dizer para vocês em relação a isso? Até publicado, né, na própria Diretriz Brasileira de Obesidade de 2016 da ABESO, os substitutos de refeição, a depender do caso, ele pode e deve ser usado com segurança, com resultado comprovado em estudos de longa duração. Tem estudos de 10 anos de duração que utilizou o substituto de refeição associado a mudanças de estilo de vida e que mostrou uma perda de peso sustentada com melhora de vários parâmetros, como lipídios, glicose e etc. Porém, qual é a minha opinião pessoal sobre isso? Eu posso dizer que a literatura traz como grau A de evidência. Então, recomendar não seria um erro. Tem respaldo de literatura para isso como sendo um programa válido. Porém, o que eu entendo? Eu acho que se o indivíduo ele tem acesso à comida, ao alimento, com certeza a prioridade é do alimento. Mas a gente pode ter, como eu comentei lá no início, um cenário de um indivíduo que não tem logística, que mora só, que não cozinha. Eu prefiro 1000 vezes que ele tome um substituto de refeição em que eu sei exatamente o que tem de macro e micronutrientes do que ele entrar numa lanchonete e comer algo rico em gordura e açúcar, com fast food. Então, eu acho a gente avaliar a situação. Eu jamais pediria para trocar se a logística do alimento existe, mas eu não sou contrária a recomendar dentro de um cenário desses, por exemplo. Então, é um indivíduo que está obeso, ele precisa emagrecer, ele tem diversas doenças metabólicas e é a arma que, de repente, é possível naquele momento. Então, a gente tem que avaliar também a condição, né, o cenário que você está trabalhando para você indicar. Indicação indiscriminada, eu acho que não é o caminho, mas individualizar, recomendar sim. Esses estudos mostram que o uso de substituição de refeição em 2 refeições do dia foi mais eficaz do que a substituição de uma refeição. Então, eu já tive casos, por exemplo, que eu fiz aquele projeto, olha, o primeiro mês eu quero que você substitua 2, porque não tinha logística, só comia na rua e besteira, e depois eu passei para 1, e o resultado foi muito interessante. Agora, obviamente que ninguém se sustenta tomando substituto de refeição o resto da vida. Então, aí a gente tem que tirar o coelho da cartola para a gente poder tentar oferecer algum programa que mantenha esse resultado, né? Porque eu acho que o grande desafio é a perda, é a manutenção da perda, e isso se dá não só no tratamento clínico da obesidade, como no pós-bariátrica também, que a gente tem vivenciado. Já teve uma live sobre o assunto, né, que é a recidiva de peso, e que realmente é um problema que todos nós vivenciamos dentro dos nossos consultórios no dia a dia, né? Então, assim, grau A de evidência, quem recomendar não está fazendo nada errado, mas, na minha opinião, tem que individualizar, não pode ser uma recomendação sistemática para todo mundo. Se o alimento for possível, for acessível, 1000 vezes a escolha pelo alimento. Até porque a pessoa acaba enjoando, né? A pessoa todo dia tomar aquela mesma coisa. A maioria dos substitutos de refeição tem um paladar doce, né? Então, é complicado às vezes você pedir para o indivíduo trocar um almoço ou um jantar por um substituto de refeição que na grande maioria tem sabor doce. Então, realmente, também a adesão não é tão simples assim. Muito complicado. É um desafio. Mas não está errado. Grau A de evidência. A nossa live é a luz da literatura científica, então vamos nós. Bom, já falamos dos shakes. Em relação à dieta cetogênica. Então, né? Outra que Vamos comentar sobre os riscos para o bariátrico, porque é bem complicado. Né? Tal como a gente falou em relação ao jejum, a dieta cetogênica, né, ela tem bastante riscos. Primeiro, eu acho que é interessante a gente contextualizar o que é a dieta cetogênica,
que eu vejo na prática que é um confundimento muito grande de que dieta cetogênica é a dieta que não tem carboidrato e tem muita proteína. Na verdade, não é esse o conceito de cetogênica. A dieta cetogênica, ela tem muito mais gordura. Percentualmente falando, na dieta cetogênica clássica, nós temos 75% de lipídios, 20% de proteína e 5% de carboidrato. Então, o que prepondera de fato é a gordura. Até porque em torno de 35% a 60% das proteínas nas vias metabólicas, elas podem, elas vão findar em carboidratos, né, em glicídios. Então, se você faz uma dieta fazendo muita proteína, possivelmente aquele indivíduo não vai entrar em cetose, porque essa proteína ela vai ser desviada para fornecimento de energia na via metabólica. Então, a dieta cetogênica clássica ela é a base de gordura. A dieta cetogênica ela tem vários inconvenientes, não só os sintomas, ela não é tão simples de ser seguida, como dor de cabeça, fraqueza extrema, constipação, aumenta o risco sobremaneira de formação de litíase, tanto na vesícula como renal. E, de fato, não é um programa que deve ser feito por qualquer pessoa, né? A tal da keto diet também está super em alta. Tem muita gente, muitos programas à base de keto diet, que propõem essa dieta keto diet. De fato, ela pode gerar emagrecimento? Com certeza sim. Né? Os resultados de estudos mostram que a perda de peso ela ocorre principalmente na fase inicial, mas como eu comentei em relação ao outro programa, é um tipo de dieta que ao final de um ano os resultados são muito similares aos dos programas de dietas tradicionais. Então, eu acho que vale também avaliar a conveniência. Agora, fazendo um paralelo dessa very low calorie diet com a cetogênica, né? Porque a very low calorie diet, que é a dieta de muito baixa caloria, que tem entre 400 e 800 calorias, essa sim é um programa de dieta que tem grau A de recomendação, porém é uma dieta que tem indicação e contraindicação, tempo específico para ser feito. Na literatura científica, a gente acha muito trabalho falando da keto diet de muito baixa caloria, com resultados espetaculares na perda de peso, na redução de circunferência abdominal e melhora metabólica como um todo. Esse tipo de programa ele só pode ser feito com duração máxima de 16 semanas e ela tem que ser feita em ambientes muito controlados, porque 400 a 600 calorias por dia o indivíduo não pode fazer e ir para a rua trabalhar, principalmente se ele tem algum outro tipo patologia associada. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito fácil, porque os pacientes são internados e fazem essas dietas internados. Dentro de um spa, por exemplo, com assistência médica, isso é possível, mas no nosso dia a dia da prática clínica, realmente 400 a 800 calorias não é uma tarefa simples de ser feita. Agora, grau A de recomendação, então não é errado prescrever, desde que atendendo a esses cuidados de ter um monitoramento muito próximo e dependendo do caso, porque se é um cardiopata, se é um nefropata, se tem alguma particularidade nesse sentido, a contraindicação ela existe. E, em geral, a literatura coloca como indicação só IM6 acima de 30 para esse tipo de programa. Então, pessoas que têm IM6 menores podem aderir a outro tipo de programa e não a esse. Né? Ou, eventualmente, o profissional, em conjunto com o seu paciente, ele pode, talvez, determinar uma very low calorie diet, de muito baixa caloria, 1 ou 2 dias na semana, como estratégia só de choque metabólico, digamos assim. Mas como um programa para ser feito de forma contínua, por um período prolongado, somente em ambientes controlados. E a cetogênica é muito associado a esse tipo de programa, né? Então, a literatura tem, inclusive, revisões sistemáticas com keto diet de muito baixa caloria para tratamento da obesidade e doenças associadas. E os resultados são bons. Segundo essas publicações, os efeitos colaterais eles foram muito bem tolerados, o que eu verdadeiramente não acredito muito, porque a dor de cabeça,
o cansaço, a irritabilidade e os sintomas que a pessoa tem ingerindo uma caloria tão baixa por um período longo, eu acho que realmente não deve ser tão bem tolerada assim. Né? A adesão normalmente não é uma adesão tão grande, né? De 100% que começa o estudo, 40% termina, né? 60% desiste, porque realmente não é tão simples assim aderir a um programa desses. Um dia ou dois, eu acho até que a pessoa ainda tolera, mas 16 semanas realmente não é uma tarefa muito fácil, né? Mas a keto é 75% de lipídio. Então, a gente também tem que considerar outras questões, né? Porque dar 75% de gordura para alguém, você tem que conhecer muito bem a história médica desse indivíduo para fazer a sua oferta. Por mais que você tente priorizar as gorduras mono e poliinsaturadas, né, de um geral, também não tem estudo de longa duração conferindo essa segurança, principalmente na parte cardiovascular, pelo excesso de ingestão de gordura por um período longo. Ai, gente, já está no final. Ai, Poxa, você quer falar de pedi Plendiet? para você falar um pouquinho da Tá, plant-based diet. tá bom. Essa Que também também tem está na moda, super atual. na moda, né? Que é a dieta à E as base de pessoas confundem com vegano, né? exatamente, que não pode se confundir com vegetarianismo nem veganismo, porque a Plant Diet é um programa que prioriza o consumo realmente de alimentos naturais, não processados, de cultura sustentável, né? Importante falar, mas ela não proíbe a ingestão de proteína animal, ela reduz. A carne vermelha realmente é algo que você não tem dentro desses planos alimentares, mas o frango, o peixe, ovos e leites e derivados, eles estão presentes. Não é realmente, não pode ser confundido com dieta vegana, por exemplo, porque nesse programa da Plant Based, você não tem nenhum alimento processado. E um vegano come tranquilamente um biscoito vegano industrializado. Então, e outra coisa também é que o vegano, ele tem, né? Eu costumo dizer que o veganismo, ele tem aquela característica mesmo de que é quase religiosa, né? Então, o indivíduo, ele não utiliza nada que é de origem animal, e isso no plant-based não existe. O indivíduo pode usar acessórios de couro e tal. Então, são propostas totalmente diferenciadas. E esse plant diet, na minha opinião, eu acho que para o paciente bariátrico seria um pouco complicado, porque ele restringe um pouco de proteína, né? E o paciente bariátrico, a gente precisa alcançar as tais 60 gramas dia para a mulher e 70 gramas dia para o homem. Mas B12 também, né, Silvia? B12 também, né? B12 a gente até suplementaria, né? Daria um jeitinho, mas é a questão mais mesmo do que eu acho que é maravilhoso, que é bom, que é positivo, é que não utiliza alimentos processados e ultraprocessados, é muito baseado mesmo, a dieta baseada em plantas, né? Em vegetais e hortaliças e frutas, e o que seria ideal também é que seria alimentos totalmente isentos de pesticidas, coisa que aqui no Brasil, nem comprando o alimento orgânico, a gente não tem como garantir que verdadeiramente ele não tem nenhum tipo de aditivo. Então, aqui é bem complicado a gente ter um segmento desse programa. Mas é uma dieta que é muito à base realmente de plantas, de vegetais, com proteína animal branca, principalmente, mas em menor quantidade, mas não é proibida a ingestão. Isso. Eu acho que dá tempo, rapidamente, de você falar da Mediterrânea, que é o queridinho. Nossa, eu O queria falar queridinho de todos nós. da Zone, queria falar da Dash, queria falar de vários outros programas que são excelentes, mas vamos ter outra live para falar disso, né? Vamos fazer Dietas da Moda, parte 2.
Dois, perfeito. A dieta do Mediterrâneo, né, é um dos programas que nós temos também muita literatura científica. É uma dieta que a gente consegue achar publicação no PubMed desde 1965, então não é nada novo, é algo antigo, mas que agora também vem ganhando muito, vem tido esse destaque maior, né, está com muito mais notoriedade. A dieta do Mediterrâneo, na verdade, nós aqui no Brasil jamais conseguiríamos reproduzir, porque a dieta do Mediterrâneo não é só comer ômega 3, monoinsaturado, azeite, peixe, hortaliças, não é só isso. É um conceito de vida. As pessoas plantam, as pessoas colhem, as pessoas socializam, você tem um solo adequado. Então, isso aqui no Brasil, nós não conseguiríamos fazer a dieta mediterrânea clássica. Talvez uma adaptação, uma dieta do tipo mediterrâneo. Mas não precisamos nem longe. Até o salmão que nós ingerimos aqui, a grande maioria de cativeiro, em que a quantidade de ômega 3 é questionável. Então, muito possivelmente, os efeitos da dieta na nossa população, ela não seria igual ao observado nos países do Mediterrâneo que tem esse tipo de cultura, em que além dessa alimentação que é rica em grãos, em frutas, em hortaliças e que tem uma quantidade reduzida de proteína, mas tem, em geral, a dieta do Mediterrâneo ela também é um pouco low carb porque ela tem em torno de 40% só de carboidrato e 40% de gordura, mas com foco nas monoinsaturadas, né? Então ela tem um pouco menos de carboidrato que os programas tradicionais, mas é uma dieta que vem mostrando melhora metabólica acentuada, tanto de resistência insulínica, perfil de glicose, lipídios, redução de pressão arterial, redução de obesidade visceral e redução de peso. Então, é uma dieta que, no meu entendimento, e à luz do que a gente tem na literatura, seria maravilhoso se nós pudéssemos tê-la como algo a ser feito de forma bem ampla. Mas para o paciente bariátrico em questão, nós teríamos que fazer uma adaptação, principalmente para atender as necessidades proteicas. E minimizar deficiências, perda de massa muscular e outras cositas mais. Ainda dá mais alguma? Temos 5 minutinhos. E para alguma pergunta? Tem vários elogios aqui para você, que eu já vi. Parabéns. Incrível. Silvia. Rapidamente sobre a dieta paleo, que essa também é uma dieta, né? Porque a dieta paleo acho que também é algo. Agora, eu até estou percebendo um pouco menos, mas a coisa de uns... Acho que a coisa de uns 2 anos atrás era um boom, todo mundo, o povo já chegava no consultório dizendo, eu quero fazer dieta paleo, né? E a dieta paleo, tal como outras que eu comentei, também não tem nenhum tipo de evidência científica de eficácia e segurança ao longo do tempo. Paleo, que também é preconizar o consumo de alimentos naturais, não processados, não industrializados, muitas vezes na forma cru, né? Porque remete à era paleolítica, é uma das minhas críticas. Não vivemos na era paleolítica, então não tem como o homem da era paleolítica, ele não tinha o estresse que a gente tem, ele se preocupava em caçar para ele comer e sobreviver. Então a gente vive numa outra era e é impossível você... muita caloria. Exatamente, para caçar o seu próprio alimento, né? E na dieta paleo, ela também tem esse perfil mais low carb, porque na dieta paleo, o percentual de carboidratos, ele também é pequeno, ele varia de 22% a 40%. E o percentual de lipídios, ele oscila de 28% a 47%. Então, ele tem um quê? De um pouco mais tendendo para hiperlipídica e tem um carboidrato um pouco reduzido. E tem algumas coisas também dessa dieta paleo que eu acho que são extremamente questionáveis, né? Até acho legal comer alimentos in natura, alimentos crus, ricos em fibras, alimentos naturais, ok, parte boa da dieta. Parte ruim, não pode leites e derivados, porque na era paleolítica não tinha pecuária, mas pode café. Então, eu não consigo entender algumas... Não tem muita lógica. Desse tipo de programa. Mas...
como todos os outros programas, vários outros, né? Tirando a dieta do Mediterrâneo, que a gente tem respaldo, e do jejum intermitente, que não temos ainda tão muito bem definido, que é muita experimentação animal, mas já tem muito mais literatura científica, a dieta paleo não tem. E talvez o que a gente, enquanto profissional, tenhamos assim condição de fazer é talvez pensar alguns pontos positivos dessa dieta e tentar adaptar da melhor forma possível. O que aqui se adequaria bem ao paciente de cirurgia bariátrica é a quantidade de proteína, que é de 19% a 35%. Mas não daria para fazer uma paleo clássica para um paciente de cirurgia bariátrica. E vamos ter cortada, Silvia. Queria te agradecer imensamente, dizer que eu sou tua fã número 1, você sabe. Te agradecer pela... Poxa, você ajudou muita gente que entrou, com certeza. E vamos fazer a Dieta da Moda parte 2, hein? Vamos marcar. Tá bom, estarei aqui. Um beijo. Muito obrigada, tá? Foi Um uma beijo grande. A honra foi beijo. nossa. Beijo.